Olá, sejam bem-vindos. Aproveitem o conteúdo, inscrevam-se e ativem as notificações. Emma acordou naquela manhã, sentindo o peso dos anos sobre os ombros. O quarto estava mergulhado numa suave penumbra, cortada apenas pela luz fraca que se infiltrava pelas frestas da cortina. Ao seu lado, James ainda dormia profundamente, o peito subindo e descendo num ritmo calmo. Ela ficou ali, por alguns instantes, a observá-lo, tentando lembrar-se da última vez que o seu coração acelerou só de olhar para ele. Mas a sua mente permaneceu em branco. Virou-se e encarou o teto. A casa estava silenciosa, como sempre. Tudo estava exatamente como deveria ser. Uma vida organizada, previsível e livre de conflitos. Mas, de alguma forma, essa mesma estabilidade parecia ter apagado algo dentro dela. Um sentimento que ela não conseguia nomear, mas que a seguia como uma sombra. Emma saiu da cama com cuidado para não o acordar. Sentiu o chão frio sob os pés e dirigiu-se à casa de banho. Lavou o rosto, estudando o seu reflexo no espelho, por alguns segundos a mais do que o habitual. O tempo tinha deixado as suas marcas, mas não eram as rugas que a incomodavam. Era o seu olhar, cansado, sem brilho. Quando é que ela tinha deixado de se reconhecer? Vestiu-se sem pressa e saiu do quarto, deixando James ainda a dormir. A cozinha estava envolta no seu silêncio familiar. Ligou a máquina de café e ficou ali, à espera que a bebida quente ficasse pronta, com os pensamentos a emaranharem-se na sua mente. Um aroma reconfortante espalhou-se pela divisão, e ela serviu-se de uma chávena. Poucos minutos depois, ouviu passos arrastados a aproximarem-se. James entrou na cozinha, ainda sonolento, a esfregar os olhos. Sentou-se à mesa, pegou no telemóvel e começou a navegar, como fazia todas as manhãs. Emma sentou-se à sua frente, segurando a chávena entre as mãos. O tilintar da colher na porcelana era o único som entre eles. Nenhuma palavra trocada, nenhum olhar significativo. Apenas rotina. Ele lia as notícias, ela bebia o seu café. Tinha sido assim durante anos, mas naquele dia algo dentro de Emma sentia-se inquieto. O silêncio entre eles, que antes parecia natural, agora pesava sobre ela de uma forma diferente. Os seus olhos vaguearam pela cozinha, para o marido, e depois para a chávena nas suas mãos. Era como se estivesse presa num ciclo infinito, repetindo os mesmos gestos, os mesmos hábitos, os mesmos dias, sem nunca avançar. Ela olhou para James novamente, tentando lembrar-se da última vez que tiveram uma conversa profunda, que riram juntos de algo tolo, que se olharam nos olhos e sentiram que ainda eram as mesmas pessoas que um dia foram. Mas a sua mente apenas trazia memórias distantes e desbotadas. O dia passou como qualquer outro. Emma arrumou a casa, foi às compras, trocou palavras educadas com a vizinha e preparou o jantar. Pequenos gestos automáticos que preenchiam o tempo, mas não a sua alma. Mas naquela noite, enquanto navegava no telemóvel, sem grande interesse, algo lhe chamou a atenção. Era um anúncio de um novo ginásio. A imagem mostrava pessoas sorridentes, corpos ativos, energia a transbordar, um contraste gritante com a letargia que sentia por dentro. Por que é que aquilo a atraiu? Ela nunca tinha sido do tipo atlético. Nunca tinha pensado em ginásios como parte da sua rotina. Mas, naquele momento, a ideia atingiu-a como uma faísca. E se eu fizesse algo diferente? E se eu mudasse alguma coisa, por mais pequena que fosse? Sem pensar muito, clicou no link e inscreveu-se, sem perguntar a James, sem pensar demais, sem dar tempo para o medo ou a dúvida se instalarem. Naquela noite, ao deitar-se ao lado do marido, sentiu uma estranha inquietação. Algo dentro dela tinha mudado, mesmo que fosse apenas um pequeno passo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia finalmente estar a sair do piloto automático. Emma entrou no ginásio pela primeira vez com uma mistura de ansiedade
e hesitação. O cheiro familiar a ferro e suor pairava no ar, misturado com música animada e os sons rítmicos dos equipamentos em uso. À sua volta, as pessoas moviam-se com naturalidade, como se o lugar fosse uma extensão das suas vidas. Mas para ela, tudo aquilo parecia estranho. Vestindo roupas de treino que comprara à pressa, Emma sentia cada passo como se estivesse a invadir um território que não era seu. Olhou em volta, tentando descobrir para onde ir, o que fazer, sem parecer perdida. O seu coração batia forte, não pelo esforço físico, mas pela insegurança de simplesmente estar ali. Foi então que ouviu uma voz firme, mas acolhedora, a chamar o seu nome. Primeira vez aqui? Perguntou um homem alto, de cabelo castanho desarrumado e um sorriso fácil. Ela acenou com a cabeça, tentando esconder o nervosismo. Sou o Liam, um dos treinadores. Vou ajudar-te a começar. Havia algo na maneira como ele falava que a deixou à vontade. Não era apenas a sua presença confiante, mas a forma como olhava diretamente para ela, como se realmente quisesse ajudar. Ele não a tratou como uma mulher que não pertencia ali, como se estivesse a começar demasiado tarde. Pelo contrário, havia um entusiasmo genuíno na sua voz, como se acreditasse no seu potencial antes mesmo que ela própria pudesse acreditar. Nos primeiros dias, cada movimento parecia uma batalha. Os pesos eram demasiado pesados, os exercícios confusos e os espelhos refletiam todas as suas limitações. Mas Liam estava sempre por perto, a corrigir a sua postura e a oferecer palavras de incentivo. Tu és mais forte do que pensas, Emma. O corpo segue a mente. Se acreditares, ele acompanha. Ela não conseguia explicar por quê, mas as palavras dele ecoavam dentro dela de forma diferente. Talvez porque já fazia algum tempo que ninguém a via sob essa luz. Já fazia muito tempo que não ouvia palavras que a incentivassem a ser mais do que já era. Lentamente, algo mudou. Emma começou a desfrutar de pequenas vitórias. As dores musculares tornaram-se um lembrete de esforço, não de castigo. Semana após semana, a sua resistência melhorou. O seu corpo respondeu. A sua postura endireitou-se. A sua confiança cresceu. Mas não era só isso. A transformação não era apenas exterior. Dentro dela, um novo sentimento começou a florescer. Não uma paixão ou um desejo, mas uma alegria súbita. Pela primeira vez em anos, ela sentia-se entusiasmada com algo. Tinha uma razão para acordar motivada, um lugar onde se sentia notada. Liam continuava a ser uma presença constante, sempre sorridente, sempre atento. Quando ela conseguia terminar uma série difícil, ele celebrava genuinamente. Quando ela exeava, ele insistia. E Emma percebeu algo que a assustou um pouco. Ela ansiava por esses momentos, não porque estivesse romanticamente interessada em Liam, mas porque gostava da forma como ele a fazia sentir. Gostava de ser notada, gostava de ser incentivada, gostava de se sentir viva outra vez. E esta mudança nela não passou despercebida aos outros, especialmente a James. James notou a mudança antes mesmo de Emma se dar conta de que estava a mudar. Pequenos detalhes começaram a chamar a sua atenção. A forma como ela passava mais tempo no telemóvel, o cuidado que tinha ao escolher a roupa, o brilho diferente nos seus olhos sempre que falava do ginásio. Ela estava mais viva, mais entusiasmada, mas essa energia parecia vir de um lugar ao qual ele não pertencia. A primeira vez que ouviu Emma mencionar Liam, o nome passou despercêbio, um pequeno detalhe numa conversa comum, mas com o tempo tornou-se mais frequente. Parecia sempre inocente. O Liam ajudou-me com a postura hoje. O Liam disse que a minha resistência está a melhorar. O Liam sugeriu um novo exercício. Mas algo na forma como ela o dizia incomodava-o. Não era realmente sobre o treinador, era sobre o que ele representava. James
nunca se considerou um homem inseguro. Nunca foi do tipo ciumento, nunca teve de questionar o casamento. Mas agora, pela primeira vez em 3 décadas juntos, sentia algo a escapar-lhe por entre os dedos. Uma noite, enquanto ela se preparava para dormir, ele observou-a atentamente. Emma aplicou loção nos braços, arranjou o cabelo e escolheu um pijama que parecia um pouco menos aleatório do que o habitual. Movimentos subtis, mas que diziam muito. Ele tentou lembrar-se da última vez que ela se preocupou com esses pequenos detalhes por ele. Quando Emma finalmente se deitou, ele ficou a olhar para o teto por alguns minutos antes de falar. Tu gostas dele? A pergunta foi direta, sem rodeios. Emma piscou os olhos, surpreendida, e virou a cabeça para olhá-lo. O quê? Do Liam. Tu gostas dele? Ela demorou a responder, como se procurasse as palavras certas. Quando finalmente o fez, a sua voz não continha hesitação, apenas uma verdade difícil de dizer. Ele faz me sentir viva. O peito de James apertou-se. Não era uma confissão de amor, mas também não era exatamente reconfortante. Ele engoliu em seco e fez a pergunta que o consumia. Foste-me infiel com ele? Os olhos de Emma arregalaram-se, chocada, e ela soltou uma pequena gargalhada, não de divertimento, mas de incredulidade. James, ele nem sabe que eu existo. James franziu a testa. Como assim? Ele é muito mais novo, está sempre rodeado de mulheres lindíssimas e namora com alguém que parece uma modelo de capa. Eu sou apenas mais uma cliente. Um alívio percorreu James, como um peso pesado a ser retirado dos seus ombros. Ele soltou um longo suspiro, fechou os olhos por um momento e depois virou-se para olhar Emma com mais atenção. Ela não estava apaixonada pelo Liam. Não havia traição, desejos secretos ou segundas intenções. Mas, ainda assim, algo dentro dela tinha mudado. E de repente James percebeu que isso era ainda mais preocupante do que se fosse um caso passageiro. Porque nunca foi sobre o Liam. Foi sobre ele. Foi sobre eles e sobre tudo o que ele tinha deixado de ser para ela. James não conseguiu dormir bem naquela noite. Depois de falar com Emma, deitado ali, ao lado dela, a sua mente fervilhava. O alívio de saber que ela não o tinha traído foi imediato, mas não durou, porque agora ele via tudo com mais clareza. O problema nunca foi o Liam. O problema era que Emma se sentia invisível no seu próprio casamento. Ao longo dos anos, ele tinha se acomodado, não porque não a amasse, mas por causa da perigosa ilusão de que o amor, por si só, era suficiente. Que apenas estarem juntos, a viver uma vida sem conflitos, significava que tudo estava bem. Mas não estava. Ele conseguia ver isso agora. Emma não queria outro homem. Ela só queria sentir que ainda era importante para o homem com quem escolheu passar a vida. Na manhã seguinte, James acordou antes dela. Vestiu-se em silêncio para não a perturbar e, antes de sair, observou-a a dormir por alguns segundos. O seu rosto, pacífico no sono, ainda era o rosto da mulher por quem se apaixonara décadas atrás. A diferença era que, em algum ponto do caminho, ele tinha parado de lhe mostrar o quanto isso ainda era verdade. No caminho para o trabalho, não conseguia parar de pensar. Quando é que ele tinha deixado de a elogiar? Quando é que tinha deixado de reparar nas pequenas coisas? Quando é que as conversas deles se reduziram a problemas do dia a dia, contas e jantares silenciosos? Naquele dia, ele decidiu fazer algo diferente. À meio da manhã, pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem simples. Bom dia, querida. Como estás? Foi só isso. Mas ele não se lembrava da última vez que tinha enviado uma mensagem assim, sem motivo aparente. A resposta dela chegou alguns minutos depois. Estou bem. E tu? Era curta, quase cautelosa, como se estivesse surpreendida por ele perguntar. E isso confirmou tudo.
Ao longo do dia, ele continuou com pequenas mudanças. Quando saiu para almoçar, passou por uma florista e comprou um ramo de lírios brancos, os preferidos de Emma. Não era o aniversário deles, não era nenhuma data especial, e era exatamente por isso que ele insistiu em comprá-los. Quando chegou a casa naquela noite, encontrou Emma na cozinha a preparar o jantar. O aroma enchia o ar e ela parecia calma, como em qualquer outro dia. Mas quando ele se aproximou e lhe entregou as flores, viu uma mudança na sua expressão. "O que é isto?" perguntou ela, surpreendida. "Para ti", disse ele simplesmente. Ela pegou no ramo, olhando para ele como se não soubesse como reagir. "Mas por quê?" James aproximou-se e sorriu. "Porque percebi que já passou demasiado tempo desde a última vez que te dei flores sem motivo, e não quero que isso continue a acontecer." Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a processar as suas palavras. Depois, um pequeno sorriso apareceu nos seus lábios. "Obrigada. São lindos." Não foi um gesto grandioso, mas foi o suficiente para quebrar algo invisível entre eles. Nos dias seguintes, James continuou. Pequenos gestos, simples, mas significativos, e mais importante, sinceros. Um elogio espontâneo sobre como ela ficava bem num vestido, um telefonema a meio do dia só para saber como ela estava, segurar-lhe na mão enquanto viam televisão no sofá. Emma notou. Lentamente, começou a responder a esses gestos com naturalidade. Começou a falar mais com ele, a rir de piadas tolas, a olhá-lo com mais carinho. Mas James sabia que tinha de fazer mais. Foi então que teve a ideia que mudaria tudo. James sabia que pequenos gestos eram um bom começo, mas se ele realmente queria mudar algo, precisava de ir mais longe. Ele não queria apenas que Emma visse que ainda era importante para ele. Queria que ela sentisse isso em cada parte do seu ser. Assim, uma tarde, enquanto olhava para uma foto antiga dos dois, de há muitos anos, teve uma ideia. Pegou no telemóvel, fez uma pequena pesquisa e, sem dizer uma palavra a Emma, fez uma reserva. Naquela noite, durante o jantar, quebrou o silêncio habitual. "Tens planos para o fim de semana?" Emma franziu a testa, surpreendida com a pergunta. "Acho que não." "Por quê?" James sorriu. "Porque eu já fiz alguns." Ela piscou os olhos, à espera que ele explicasse. "Faz as malas. Vamos fazer uma viagem." Os olhos de Emma arregalaram-se, claramente apanhada de surpresa. "Uma viagem? Para onde?" "É surpresa", disse ele, deliciando-se com a reação dela. Ela riu, abanando a cabeça. "Tu nunca fazes coisas destas." "Eu sei", admitiu ele, "mas talvez devesse." E assim, na sexta-feira à tarde, fizeram-se à estrada. O destino era uma pequena estalagem à beira-mar, onde tinham ficado muitos anos antes, quando eram jovens e apaixonados. Tinham prometido voltar um dia, mas o tempo passou, os anos acumularam-se, e essa promessa ficou guardada no passado. Quando chegaram, Emma ficou em silêncio por um longo tempo, a olhar para o oceano que se desdobrava à sua frente. O vento despenteava-lhe o cabelo, e os seus olhos continham algo que James não via há muito tempo: nostalgia. "Tu lembraste-te deste lugar?" murmurou ela. "Eu nunca me esqueci", disse ele. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Sem as distrações da rotina, sem o ruído da vida cotidiana, eles começaram a ver-se novamente. Caminharam descalços pela areia, sentaram-se num pequeno restaurante à beira-mar e conversaram como não faziam há anos. Então, numa noite tranquila, sob um céu estrelado, James segurou a mão de Emma e, pela primeira vez em muitos anos, disse tudo o que guardava dentro de si. "Eu nunca deixei de te amar, nem uma única vez, mas esqueci-me de o demonstrar, e não quero voltar a cometer esse erro." Emma olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se algo nela, que estava adormecido há tanto tempo,
finalmente tivesse reacendido. Eu também nunca deixei de te amar, sussurrou ela. James sorriu, apertando-lhe a mão com mais força. Naquela noite, quando voltaram para o quarto, Emma puxou-o para um longo abraço, daquele tipo que diz tudo sem uma única palavra. Quando regressaram à casa, algo tinha mudado. Não era um recomeço, porque recomeçar significaria apagar tudo o que tinham vivido. Era uma redescoberta, um amor que sempre esteve lá, mas que precisava de ser despertado novamente. Para selar esta nova fase, James fez algo inesperado. No início da semana, surpreendeu Emma novamente ao aparecer no seu ginásio. Ela olhou para ele, de olhos arregalados, parado na recepção, com roupa de treino e sapatilhas novas. "O que é que estás a fazer aqui?" perguntou ela, divertida. James sorriu. "Achei que estava na altura de finalmente conhecer este tal de Liam." Emma riu, abanando a cabeça, enquanto o guiava para dentro. Naquele dia, ao vê-lo a esforçar-se desajeitadamente para acompanhar os exercícios, ela percebeu algo maior do que apenas a cena engraçada à sua frente. Percebeu que nunca precisou de um novo amor. Precisava apenas que o amor que já tinha despertasse novamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima!